E aí, galera do Simula Eleitoral, aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira, e conforme enviado para vocês, o simulado de número 1, a respeito dos conceitos iniciais e do direito eleitoral constitucional, vamos aí ao gabarito das questões. De antemão, quero ressaltar o seguinte, eu faço o gabarito com vocês corrigem, verifico o que vocês estão em dúvida, o que está legal, o que não está, e tem um prazo para recursos, tá? Vocês podem encaminhar o e-mail para brunof.oliveira@gmail.com, me encaminha e-mail com o recurso a questão que você acha que não, professor. Esse não é o gabarito, ok? Vamos à questão então de número 1 para o simulado de número 1 a respeito dessa temática. Veja só, toda lei que alterar o processo eleitoral tem vigência imediata à data de sua publicação, tendo eficácia a partir do mesmo período. Cuidado! Lembrando que o artigo de número 16 da Constituição Federal de 88, ele separa os conceitos de vigência e eficácia. Vigência, sim, será vigência imediata à data da publicação. Porém, a eficácia ela ocorrerá após 1 ano da data de vigência. Desta forma, a questão de número 1 ela está incorreta. Então, anote aí, questão 1, gabarito errado. Questão 2. As resoluções do TSE que funcionem como ato normativo primário não se sujeitam ao princípio da anualidade. Atenção, quando eu falo de resoluções do TSE, elas se dividirão entre aquelas que são atos normativos primários e aquelas que serão atos normativos secundários. As de caráter primário se sujeitam ao princípio da anualidade eleitoral, porque as resoluções do TSE, neste caso, terão caráter de lei ordinária. E lembrando que o princípio da anualidade, na obra do próprio Gilmar Mendes, coloca que a lei que altera o processo eleitoral, essa lei, ela deve ser vista como um caráter amplo, incluindo leis ordinárias, leis complementares e emendas constitucionais. No entanto, as resoluções de caráter secundário, que são aquelas resoluções que devem ser editadas até o dia 5 de março do ano eleitoral, elas não se sujeitam ao princípio da anualidade. Desta forma, a questão número 2, dizendo que as resoluções que funcionem como atos normativos primários não se sujeitam ao princípio da anualidade, está também incorreta, porque se sujeitam sim ao princípio da anualidade. Anotou aí? Questão número 1. Incorreto. Questão número 2, incorreta. 3. Na história constitucional brasileira, o sufrágio, como direito público subjetivo, aqui ok, caracteriza-se como universal, portanto não houve outra classificação nas constituições anteriores. Falso, quem dera que desde o nascimento das constituições nós tivéssemos o sufrágio como caráter universal, como preceitua hoje o artigo 14 da Constituição. Nananina não. Nós precisamos observar que nas histórias anteriores o sufrágio ele era classificado como capacitário, como censitário. Então nós tivemos uma alteração na história da Constituição brasileira a respeito do direito público subjetivo como sufrágio, ok? Então a questão de número 3, gabarito incorreto. A questão agora de número 4, prestemos atenção, veja só. Questão 4 diz o seguinte: é unânime o posicionamento jurisprudencial na classificação das resoluções do TSE como fonte direta do direito eleitoral. Desta feita, as resoluções de caráter normativo secundário, função normativa do TSE, serão publicadas até o dia 5 de janeiro do ano eleitoral. Temos aqui na questão 4 dois errinhos. Primeiro, não é unânime a classificação das resoluções do TSE como fontes direta. Nós temos doutrinadores que classificam ela como fonte indireta. Até na história dos concursos, algumas bancas classificaram ela como fonte indireta. Mas, ultimamente, as bancas têm classificado as resoluções do TSE como fontes diretas do direito eleitoral. Segundo erro, essas resoluções do TSE, como caráter normativo secundário, elas deverão ser publicadas até o dia 5 de março do ano eleitoral, não até o dia 5 de janeiro, ok? Questão número 4, gabarito
errado. Questão 5. O Tribunal Superior Eleitoral é consagrado com 4 funções pré-estabelecidas: função normativa, na edição de resoluções; consultiva, respondendo consultas que são feitas ao TSE e aos TREs; administrativa, organizando o processo, as eleições; e jurisdicional, no julgamento de casos concretos. Sim, o TSE possui essas 4 funções pré-estabelecidas, gabarito correto. De acordo? Questão 6. Em relação ao princípio da anualidade eleitoral, aquele princípio no artigo 16 da Constituição, sempre houve a diferenciação entre vigência e eficácia na configuração do seu texto legal. Falso. Nós sabemos que antes da Emenda Constitucional número 4 de 1993, nós não tínhamos a diferenciação entre vigência e eficácia na configuração do texto legal. Ok? Então, gabarito questão 6, incorreta. Vamos agora à questão de número 7. Veja só. Ratificando o princípio da celeridade eleitoral, encontra-se o prazo geral para recursos eleitorais, que é de 3 dias. Muito bem, a Justiça Eleitoral ela possui uma característica muito marcante, que é a sua celeridade, não é? E por isso, nós temos, para confirmar, para ratificar esse princípio, nós temos o prazo geral para o recurso eleitoral, que é de 3 dias, mas temos prazos menores, como os direitos de resposta, de 24, 48 e 72 horas. Então, essa questão número 7 também está correta, porque está de acordo com a previsão recursal de 3 dias. Questão 8. É competência privativa da União e dos Estados legislar sobre direito eleitoral? Não, não é competência privativa da União e dos Estados. Segundo o artigo de número 22, inciso 1º da Constituição Federal de 88, é somente competência privativa da União legislar sobre direito eleitoral, portanto, questão 8 também incorreta. Questão de número 9. Pode o presidente da República editar medida provisória acerca do direito eleitoral? Falso. Não pode editar, segundo o artigo 62 da Constituição, não pode ter medida provisória legislando sobre direito eleitoral, direitos políticos. Então, a questão 9 está incorreta, porque está em desacordo com o artigo 62 da Constituição. Questão 10. A democracia brasileira classifica-se como semidireta. Muito bem, ao fazer a leitura do artigo 14 da Constituição, nós observamos que o voto ele pode ser feito diretamente ou através do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nós temos a mistura dos institutos de democracia direta com os institutos de democracia indireta. Ao misturá-lo, nós temos a nossa democracia classificada como semidireta. Perfeito? Então, aqui, o gabarito da questão número 10, certíssimo. Questão de número 11. A respeito dos direitos políticos, considere. Veja só que agora são questões de múltipla escolha. A proposta do Simula Eleitoral é resolver 10 questões no estilo certo e errado e 10 questões na modalidade múltipla escolha. Então, vamos lá. Nós temos que marcar as corretas. Primeira, são condições de elegibilidade, dentre outras, a idade mínima de 35 anos para presidente, vice e senador. Maravilha. 30 anos para governador e vice, perfeito. E do vice-governador do Estado e Distrito Federal. E 21 anos para prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, que são aqueles indivíduos que celebram os casamentos no civil. Então, perfeito? Sim. Número 1, então, correta. 2. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, inclusive para conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório. Falso, porque aos conscritos é vedado o alistamento eleitoral, que são aqueles brasileiros do sexo masculino entre 17 e 18 anos que estão prestando o serviço militar obrigatório. 3. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Maravilha! Nós temos aqui o que deve acontecer com os chefes dos poderes executivos. Eles deverão se renunciar até 6 meses antes do pleito para pleitear outros cargos.
E 4. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau. Aqui está perfeito, nós temos sempre obedecer ao grau. Ou por adoção do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, do prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Maravilha. Salvo exceção, se ele já for titular de mandato e candidato à reeleição. Perfeito. Quais são as corretas? A número 1, a número 3 e a número 4. Gabarito será a letra C. Marca aí. Questão 12. Nos termos da disciplina constitucional dos direitos políticos, letra A, é possível a cassação dos direitos políticos. Não vou ler nem o restante, porque nós já sabemos que não é possível, na Constituição Federal de 88, a cassação dos direitos políticos. Então, a letra A, falsa. B. Não é admissível a cassação dos direitos políticos, isso, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa e improbidade administrativa. Maravilha! São 5 incisos lá do artigo número 15 da Constituição Federal. C. A cassação dos direitos políticos só é permitida nos casos... Opa! Não tem exceção. Não é permitida a cassação de direitos políticos. Letra C, falsa. Letra D. A perda ou a suspensão dos direitos políticos não é possível nos casos de improbidade administrativa e incapacidade civil absoluta. Falso, porque é permitida a suspensão dos direitos políticos nesses casos. Letra E. O ordenamento jurídico constitucional brasileiro não admite a perda dos direitos, mas apenas a respectiva suspensão. Já sabemos que admite perda ou suspensão. Gabarito, letra B, questão 12. 13. Sobre os mecanismos de controle social previstos pela Constituição Federal de 88, é correto afirmar que, letra A, o plebiscito deve ser realizado depois da aprovação do projeto de lei. Não, o plebiscito ele deverá ser realizado antes da aprovação do projeto de lei. O referendo que é feito depois, onde os cidadãos vão ratificar ou não. Não é? Letra B. O plebiscito deve ser realizado depois da elaboração do projeto de lei para dar subsídios à sua elaboração. Não é depois, é antes. Letra C. O referendo deve ser realizado antes da aprovação do projeto de lei para dar subsídios à sua elaboração. Não. Letra D. Referendo deve ser realizado depois da elaboração do projeto de lei. Isso. E referendo deve ser realizado depois da aprovação do projeto de lei. Olha só. Depois da aprovação, não. É feita a elaboração do projeto de lei. O projeto de lei é elaborado, a população vai ratificar para que ele seja aprovado. Então, o gabarito aqui será a letra D, questão 13, letra D. Vamos à questão 14. Aqui nós temos 4 incisos e pede o seguinte. De acordo com a Constituição Federal, são condições de elegibilidade, na forma da lei, as indicadas apenas em... Então, quais condições previstas no artigo 14, parágrafo 3º? 1. Nacionalidade brasileira é condição de elegibilidade? Sim. Domicílio eleitoral na circunscrição? Sim, de no mínimo 1 ano antes das eleições. 3. A idade mínima de 35 anos para presidente? Perfeito. E 4. A idade mínima de 30 anos para prefeito? Não, porque para prefeito exige 21 anos. Então, quais estão aqui corretas? Quais são condições de elegibilidade? 1, 2 e 3. Gabarito, letra D, sem dúvida alguma. Questão 15. A respeito dos princípios constitucionais eleitorais, marquemos a correta. A. Pelo princípio da elegibilidade, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Muito bem. Quem são os inalistáveis? Os conscritos e os estrangeiros. Já achamos o gabarito, mas vamos identificar o erro das demais. B.
Em rol taxativo, são condições de elegibilidade, nacionalidade brasileira, alistamento e pleno exercício dos direitos políticos. Não, nós temos aí uma série de outras hipóteses do artigo 14, parágrafo 3º, não é? Além disso, nós temos condições de elegibilidade explícitas na Constituição e implícitas, não é? Letra C. O presidente da República, os governadores de Estado e Distrito Federal e os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos não poderão ser reeleitos para novo período subsequente. Falso. Nós sabemos que é permitida uma única reeleição consecutiva. D. Para concorrerem a outros cargos, o presidente, os governadores e prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 3 meses antes do pleito. Falso. Deverá ser feito isso até 6 meses antes do pleito. E letra E. No território de jurisdição do titular, os cônjuges dos governadores são elegíveis sem exceção. Opa! A vedação ela vai até o 2º grau, inclui cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até mesmo critério por adoção. Então, são elegíveis sem exceção? Falso. Temos até as exceções, né? Salvo se for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, o gabarito aqui será a letra A, como já tínhamos identificado. 16. A respeito dos direitos políticos, é correto afirmar: A. A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação, mas não se aplica às eleições que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Maravilha! É o previsto no artigo 16 da Constituição e será o gabarito. B. Para candidatar-se ao governador de estado, dentre outras condições de elegibilidade na forma da lei, exige-se a idade mínima de 21 anos. Não. Quantos anos exige-se para governador? 30 anos. C. O mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo máximo de 30 dias contados da diplomação. O prazo será quantos dias? 15 dias. Então, falsa a letra C. D. A condenação criminal, ainda não transitada em julgado, implica em suspensão dos direitos políticos. Somente vai implicar na suspensão dos direitos, se transitar em julgado. Então, ainda que não transitada? Não. E letra E, a ação de impugnação de mandato, por força do princípio da transparência, não tramitará em segredo de justiça. Opa, tramitará sim. E o autor não responderá por litigância e má-fé. Responderá sim, senhor. Gabarito letra A da questão 16. 17. O direito eleitoral, precisamente, dedica-se ao estudo das normas, procedimentos que organizam e disciplinam o exercício do poder. Aí tem aquela historinha, né? Falando que a Constituição Federal é a fonte suprema, blá, blá, blá. Com relação a esse tema, assinale a opção correta. Nem precisava ler o que está disposto ali. A. Incorporou-se no texto da Constituição Federal a capacidade eleitoral ativa e passiva dos analfabetos. Falso. Por quê, galera? Aos analfabetos só é permitida a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar. O direito de ser votado, não, ele não pode ser candidato. Ele não é elegível enquanto estiver nessa condição. B. A exemplo de alguns países europeus e americanos, a Constituição Federal admite, em determinadas circunstâncias, o registro de candidatos estrangeiros. Não, já falamos, né? Os estrangeiros não podem ser candidatos. C. Conforme a Constituição, a soberania popular é exercida pelo sufrágio e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. E, nos termos da lei, mediante plebiscito, mediante referendo e mediante iniciativa popular. Verdadeiro é o previsto no artigo de número 14 da Constituição Federal. E letra D. Não estando previsto na Constituição a eleição dos deputados por meio do sistema proporcional, está previsto sim na Constituição Federal que os deputados, assim como os vereadores, são eleitos pelo sistema proporcional. Por isso que a D está falsa. Letra E. A Constituição Federal autoriza, em determinadas circunstâncias, a eleição de cidadãos sem filiação partidária. Não, galera. É inadmissível a candidatura brasileira sendo avulsa, ou seja, ausente de filiação partidária. Não permite-se dentro do cenário político nacional. Tá? Então, questão 17, letra C. Questão 18. Em relação à legislação eleitoral, vamos marcar a correta.
O Código Eleitoral é a legislação central do regime jurídico eleitoral. Não. Qual que é a legislação central do regime jurídico eleitoral e do regime jurídico nacional? A Constituição Federal. A Constituição Federal é a nossa fonte suprema, é dela que emana todas as outras legislações. Tá? B. A lei que alterar o processo eleitoral deve respeitar a regra da anualidade eleitoral. Muito bem, é o que está previsto onde? No artigo 16 e será o gabarito. C. É inaplicável, dentro do sistema processual eleitoral, qualquer disposição do Código de Processo Civil. Para aí, gente, para tudo. Está falso. O Código de Processo Civil, falando até do novo código, ele é fonte indireta de direito eleitoral. Tá? Por isso que é invalida a letra C. D. A cada eleição será publicada pelo TSE uma lei que é específica, dispondo a respeito do pleito a ser realizada. Não é uma nova lei que será publicada. Né? Nós teremos a publicação de resoluções do TSE até o dia 5 de março do ano eleitoral. Letra E. Além das disposições constitucionais, somente lei complementar pode dispor acerca de matéria eleitoral? Falso. Nós temos leis complementares, temos leis ordinárias que vão dispor a respeito de matéria eleitoral. Tá certo? Então, questão 18, letra B. Vamos agora à questão 19. 19 diz o seguinte: incluem-se dentre as fontes diretas do direito eleitoral. Então, eu estou buscando aqui quais são as fontes diretas. Lembra? Constituição, lei das eleições, lei dos partidos, resoluções. Letra A. Entendimentos doutrinários relativos ao direito eleitoral? Não é fonte direta. B. As resoluções do Tribunal Regional Eleitoral? Olha o peguinho aqui. Resolução é do TSE, não do TRE. Letra C, leis estaduais? Não. Letra D, lei das eleições? Não. Desculpa. Lei das eleições? Sim, são fontes diretas do direito eleitoral. Sim, marca aí. Julgados que compõem a jurisprudência dos tribunais eleitorais? Não são fontes diretas. Questão 19, letra D. Questão 20. Vamos analisar as seguintes afirmativas. Primeira, independente próprio, com autonomia científica e didática, o direito eleitoral está encarregado de regulamentar os direitos políticos dos cidadãos e o processo eleitoral, cujo conjunto de normas destina-se a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, especialmente os que envolvam votar e ser votado. Verdadeiro. O direito eleitoral possui, sim, autonomia científica e possui autonomia didática. 2. A lei eleitoral é exclusivamente federal por força do artigo 22 da Constituição, podendo, no entanto, os estados e municípios dispor de regras de cunho eleitoral supletivamente. Não. A competência é privativa da União, que pode ser delegada aos estados, mas aos municípios, neca de pitibiriba, como dizia minha avó. 2. Falso. 3. Quis finalizar antes do fim. As medidas provisórias podem conter disposições com conteúdo eleitoral? Não. Né? Lembrando que medida provisória não regula acerca do direito eleitoral e direito político. E 4. Vigora no direito eleitoral o princípio da anterioridade, sinônimo de anualidade. Ou seja, embora em vigor na data de sua publicação, a lei somente será aplicada se a eleição acontecer após 1 ano da data de sua vigência. Verdadeiro. Aqui foi tratado como um texto diferenciado, mas significa a mesma coisa, não é? Questão 20 estão corretas a número 1 e a número 4, porque é essa que a questão está buscando. Gabarito será a letra D. Marcou aí o gabarito das questões? Tem alguma que você quer entrar com recurso? Entra com recurso, quem sabe ele é atendido, não é? Vamos treinar para o dia da prova. Um grande beijo para vocês, um grande abraço, muito obrigado. Lembrando que o simulado de número 2 ele já tem uma temática diferenciada. Fique de olho no cronograma, lá no cronograma fala para a gente qual que é essa temática. Se você que está assistindo esse vídeo não adquiriu ainda os 5 simulados, esse é o primeiro, tem mais 4, manda e-mail para simulaeleitoral@gmail.com e venha fazer esse simulado de direito eleitoral, resolver questões junto comigo. Um grande beijo, um grande abraço para você.